Toda vez que eu revisito Augusto dos Anjos, ou melhor, eu releio seu único livro chamado Eu, e que será nosso vídeo de hoje, eu me lembro de uma história contada pela famosa escritora chilena Isabel Allende. A Isabel conta, não lembro mais onde, em algum livro dela, que ela tinha escrito o seu primeiro livro, né, o famoso e excelente A Casa dos Espíritos, tem vídeo aqui no canal, e ela só tinha escrito isso. E ela foi a uma festa e ela foi apresentada a um editor, e o editor perguntou o que ela fazia. E a Isabel disse então que ela era escritora. E aí o editor falou, bom, então me conte um pouco sobre as suas obras. E quando ela disse que ela tinha um único livro, ele disse a ela, então você não é uma escritora. Você é uma pessoa que escreveu um livro. Veja, tem uma grande diferença. Escritor é aquele que vai escrever ao longo da vida, né? Muitas coisas. Pode ser que ele só escreva um romance, mas ele vai escrever muitos contos, ou pode ser que ele vai escrever muitas peças de teatro, enfim. Não tem nenhum problema ser apenas um romance, né? Ele se destaca talvez em outros gêneros que não sejam os romances, mas então, né, ele vai ter tem escritor que só escreve crônica ao longo da vida, zilhões de crônicas, mas o caso do Augusto dos Anjos é realmente único, porque ele só escreveu esse livro de poemas chamado Eu, com uma tiragem pequena de 1000 exemplares, pagos por ele mesmo e pelo irmão que o ajudou no início do século XX, e que quando foi lançado não teve qualquer boa repercussão, né? É um livro de poemas que a gente, se fosse pensar, é um único livro de poemas, qual a importância, né? Como é que esse livro, sendo o único desse escritor, chegou até os nossos dias, a ponto de ser cobrado em prova, de ser estudado, pesquisado, né? E exatamente a gente vê o porquê disso o nosso vídeo de hoje, tá? Antes de mais nada, você precisa saber que Augusto dos Anjos nasceu em 1884 em uma cidade pequena chamada Engenho do Pau d'Arco, interior da Paraíba. Ele formou-se em Direito pela Faculdade de Recife, mas nunca exerceu a advocacia. Ainda na faculdade, ele começou a publicar alguns poemas, que depois ele vai recolher no livro, né? Ele começou a publicar no jornal paraibano O Comércio. Mas os seus poemas eram tão diferentes, eram tão inusitados, que ele ficou conhecido como desequilibrado, né? Então vamos ver por quê. E na Paraíba, o nome dele, o apelido, passou a ser doutor, porque era advogado, tristeza. Advogado tem mania de se chamar de doutor. Doutor é quem faz doutorado, né? Mas tudo bem. Bem, ele foi então, ao longo da vida, professor de língua portuguesa e morreu de pneumonia quando tinha apenas 30 anos. Em 1812, 2 anos então antes dele morrer, ele estava morando no Rio de Janeiro, quando então ele publica esse seu único livro, né? De novo, chamado Eu. O Eu, originalmente, ele tem 56 poemas. Entretanto, depois da morte do Augusto dos Anjos, um amigo seu chamado Orris Soares, ele relança o livro em 1920. Ele tem lá uns outros poemas inéditos que ele acrescenta. Então, vai chamar Eu, essa edição posterior, póstuma, entre parênteses, poesias completas. O livro Eu, ele está em domínio público, tá?
esse exemplar que é feito pelo amigo vai ter um longo prefácio, né, que é um elogio, né, a Augusto dos Anjos que esse amigo faz, e você encontra na Biblioteca Brasiliana da USP para você fazer o download, baixar gratuitamente. A Biblioteca Brasiliana, você encontra muitos livros raros, então quando você não puder comprar ou não encontrar, tente achar na Biblioteca Brasiliana, que todo PDF ele é gratuito. Bem, a maioria dos poemas desse livro é feito de poemas curtos, é feita de poemas curtos. Entretanto, a gente vai ter o primeiro poema, que é bem longo, chamado Monólogo de uma Sombra. E eu creio que ele é longo justamente porque ele vai dar o tom do livro, que é um tom pessimista. Então, normalmente o escritor escolhe o poema que vai abrir, porque ele meio que resume o livro todo, tá? Nesse poema, o eu lírico afirma que ele é uma sombra, ou seja, algo escuro, que não enxergamos muito bem, ou, ainda no sentido psicológico, a sombra pode ser o nosso inconsciente. Vamos relembrar, sempre repito aqui no canal, que o eu lírico dos poemas corresponde ao narrador dos romances. Não confunda eu lírico com o autor. O eu lírico, ele é personagem e narrador ao mesmo tempo dos poemas, tá? Então é diferente. Ao longo desse poema vão aparecer termos que são normalmente estranhos à poesia, como saliva, esterco, larvas, moscas, cancro, podridão e por aí vai. Termos completamente inusitados, principalmente para a época, início do século XX, quando isso era totalmente incomum. E aí a gente já entende, né, por que ele foi tido como desequilibrado e o seu livro não teve uma boa recepção. Vejam o exemplo da quinta estrofe. Eu tenho uma cola aqui, se eu esquecer, dá para eu olhar aqui do lado, tá? Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que urra nos bosques. Com certeza, meu irmão mais velho. Vai aparecer para você, você vai lendo e vai entendendo um pouco melhor essa poesia estranha de Augusto dos Anjos. Então, não é apenas um pessimismo, mas uma agonia, uma repulsa pela própria existência, uma necessidade, eu vejo, de falar coisas que, mesmo sendo inerentes ao corpo humano, como o apodrecimento da carne, mostra a nossa pequenez e a fatalidade de que ninguém consegue fugir. Todos nós um dia vamos morrer, e a nossa carne vai ser comida pelos vermes. Há um verso em que ele diz textualmente, né? Abre aspas, essa necessidade de horroroso. Então ele tem essa necessidade de falar sobre isso. E os poemas seguintes do livro seguem nessa mesma toada, né? nesses mesmos temas. O segundo poema, chamado Agonia de um Filósofo, os versos dizem assim, deixa eu botar minha cola aqui para não perder. Abre aspas, o inconsciente me assombra e eu nele rolo com a eólia fúria de um rematã inquieto.
Harmattan, para quem não sabe, é um vento do deserto que, obviamente, quando ele acontece, ele levanta a poeira, né? A poeira do deserto. Então, se nós formos pensarmos, a poeira, ela entra nos nossos olhos e ela, pelo menos temporariamente, ela nos cega, né? É por isso que o eu lírico do poema, ele não entende bem o que se passa no seu inconsciente e por isso então ele se assusta, né? Ele não consegue enxergar. E aqui eu tenho de abrir um parêntese para falar do vocabulário do Augusto dos Anjos, como Harmattan que eu acabei de falar. Vejam, vai aparecer várias palavras que você vai precisar recorrer ao dicionário. Primeiro porque ele usa termos bem comuns, né? Termos que a gente não está acostumado. E depois porque são termos às vezes que têm um século. Então não se desespere, pegue um lápis, né? Sempre lápis, não me rabisque livros a caneta, mas a lápis pode, não tem problema. E vá anotando o significado de tudo aquilo que você não sabe. Dá trabalho, mas é imprescindível para você compreender os poemas, senão você não vai compreender. No poema seguinte, chamado O Morcego, ele chega a afirmar que a consciência humana é como um morcego que entra em um quarto sem que a gente perceba. Veja que a escolha do animal é muito precisa. O morcego, ele é um animal noturno que vive em lugares escuros, que é famoso por chupar sangue, né? Mesmo que não, né? Feio, e é justamente esse animal que ele vai comparar à consciência humana, o que mostra uma consciência completamente atormentada e daquela que ele não consegue escapar, como ele não consegue escapar do morcego. O quarto poema, chamado Psicologia de um Vencido, é um dos mais famosos e mais importantes deste livro, tá? Então esse você tem que ler e reler várias vezes. Nos dois primeiros versos ele diz: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. E esses dois versos mostram o contraponto da definição do que é o eu, né? Então, novamente, ele vai se preocupar com o lado material, o lado científico do ser humano, quando ele fala em carbono e amoníaco, mas também ele vai falar do outro lado, da subjetividade, do pessimismo, quando ele diz que é um monstro da escuridão com a rutilância, que significa, gente, brilho, tá? Então, ou seja, ele é um monstro, né, que alterna escuridão e brilho, tá? Mesmo que tenha mais escuridão do que o brilho. Então, ele define o eu das duas formas, a primeira física e concreta e a segunda subjetiva e espiritual. Entretanto, ao final desse poema, você vai ler o seguinte, ele vai falar que os vermes estão espreitando seus olhos para roê-los. O que novamente mostra que ninguém escapa à fatalidade, né, de ser comido por vermes. Ou seja, a subjetividade que aparece lá no começo, a subjetividade da alma, do espírito, ela na verdade, ela pouco importa frente à concretude da matéria, ao destino do corpo humano. E essa visão fatalista o impede, inclusive, o eu lírico, de amar e ser amado, ou se permitir
alegria e prazer. Veja os versos do poema Queixas Noturnas. Abre aspas. Não sou capaz de amar mulher alguma, nem há mulher talvez capaz de amar-me. Fecha aspas. Ou então, que eu penso que a alegria é uma doença e a tristeza é minha única saúde. Fecha aspas. E ainda termina dizendo, abre aspas, se algum dia o prazer vier procurar-me, dize a este monstro que eu fugi de casa. Gente, é terrível, né? Pense, né? Então, mesmo naqueles poemas, quando ele traz uma lembrança de infância, que normalmente é uma lembrança que a gente tem, uma lembrança querida, né? Então ele vai falar de uma árvore, de um tamarindo, no poema chamado Debaixo do Tamarindo. Mas mesmo essa lembrança não é uma lembrança boa, mas ele vai lembrar que chorou muito debaixo daquela árvore e que quando ele morrer, a sua sombra ficará ali, ou seja, ele vai ficar preso àquele sofrimento, né, daquele choro da infância que ele teve enorme ali naquele lugar. Em outro poema chamado Soneto, que é dedicado ao seu filho que nasceu morto, não há nenhuma condescendência para o sentimentalismo da perda, né, de um pai pelo seu nenê. E que poderia, claro, então, ser tratada de forma delicada, mas mais uma vez o eu lírico, né, ele trata o filho como matéria morta. Abre aspas. Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro de carne agonizante. Fecha aspas. E mais adiante, abre aspas. Em que lugar irá passar a infância, tragicamente anônimo, a feder? Fecha aspas. Gente, eu acho, ele dedicou o poema ao filho. Então, assim, repare, né, que há inúmeros poemas com termos que se referem à morte, inclusive não só durante o poema, mas também nos títulos, como caixão, morto, túmulo, não vou lembrar todos, e por aí vai. Esse é o tom do livro, tá? Então isso vai se repetir. Eu não vou analisar todos os poemas, mas eu já ressaltei aquilo que é o mais importante, aquilo que predomina no livro é o pessimismo, o fatalismo, né? Ninguém vai fugir à deterioração, o horror à existência, a angústia e a depressão. E a negação de qualquer alegria. Há nos poemas do Augusto dos Anjos o que eu chamo de dimensão cósmica, ou seja, eu não, né? Muitos críticos. A dimensão cósmica é a visão de que o ser humano, ele não é o centro do universo, mas ele é algo praticamente microscópico em meio à imensidão da matéria que nos rodeia, do tempo enorme e das leis inexplicáveis, ou melhor, implacáveis, né, que a gente se submete. O homem, ele é um nada frente ao universo na poesia de Augusto dos Anjos. Quanto à forma, perceba que o autor se utiliza de rimas ricas, que são aquelas de difícil construção, como ouvido com sustenido, ou vindouros com mouros, ou traga com chaga e muitas outras. Também o autor cria expressões completamente originais, inusitadas, como cuspo afrodisíaco, sangue podre, miséria anatômica e por aí vai também. Como ele é um poeta dramático, ele se utiliza muito da hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é o exagero, né?
E também, claro, ele vai usar termos da biologia, da química e da física para falar do corpo humano. Tudo isso junto revela poemas extremamente expressivos, que você ou eu podemos gostar ou não, mas que são poderosos, como poucas vezes a gente vê em literatura. Quanto ao movimento literário, né, que alguns críticos vão dizer que Augusto dos Anjos, com seu livro Eu, né, ele fica entre o simbolismo e o parnasianismo. Mas eu discordo dessa opinião. Claro que você vai encontrar nos poemas alguns elementos do simbolismo, outros do parnasianismo, mas também você vai encontrar elementos do romantismo e do realismo. Então, para mim, se eu tiver que definir a obra Eu, de Augusto dos Anjos, eu defino como pré-modernista, tá? Justamente, por que pré-modernista? Justamente porque ele junta todos esses elementos, todas essas correntes literárias, e porque ele quebra muitos paradigmas, tornando-se tão original que, mesmo sendo um autor de um livro só, aqui estamos nós em pleno século XXI gravando esse vídeo. Ou seja, esse livro é tão poderoso, tem poemas tão poderosos que imortalizaram Augusto dos Anjos. O modernismo, que viria depois com a Semana de Arte Moderna em 1922, dizia, né, aos artistas, pintores, escritores, né, que eles eram livres para criar, para pintar, para escrever sobre o que eles quisessem e do jeito que eles quisessem. Augusto dos Anjos não precisou desta validação modernista. Ele já fazia isso muitos anos antes, tá? E ele não se incomodava com a crítica. E como ele morreu cedo, a gente não sabe se ele continuaria ou não nessa linha. Creio que é isso. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com o vídeo para quem precisa e reveja esse vídeo várias vezes, inclusive antes de qualquer prova. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.